Fala aí, turma! A gente chega para falar sobre esses 3 pontos desse desastre que aconteceu na Arena Castelão. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, então antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí pra gente continuar batendo esse papo aqui, produzindo conteúdo em todos os momentos, seja nas vitórias e também nas derrotas, como na de hoje. Fortaleza fica pelo caminho, tá fora da Copa do Brasil, empata novamente com o Retrô em 1-1 e agora vê a equipe pernambucana avançar na competição e fica eliminado aí na terceira fase dessa competição nacional. Uma das importantes aí, se a gente for olhar, o objetivo do clube, né? E antes de mais nada, a gente vai vendo as competições passando e o Fortaleza deixando os seus objetivos passarem. O Fortaleza vai tendo dificuldades de cumprir aquilo que foi planejado no começo da temporada. E aí vários jogadores não estão correspondendo, é um dos assuntos que a gente vai conversar nesse vídeo. O primeiro ponto, antes de falar mesmo do resultado em si, e dando um spoiler, a gente vai falar no terceiro, dizer que hoje a gente viu mais uma atuação de um Fortaleza extremamente pragmático. Fortaleza foi extremamente lento, com dificuldades de criar. Chegou algumas vezes ao gol do Fabinho Volpi? Chegou. Mas também se não chega nenhuma vez, assim, o que é que a gente poderia transformar isso num mérito? Não, era mais do que a obrigação do Fortaleza chegar e criar oportunidades, principalmente jogando em casa. Um time lento na hora de criar, mas principalmente, além do pragmatismo, ou seja, da falta de criatividade, a insistência nas mesmas jogadas, além da lentidão na transição, nas jogadas pelos lados, nas jogadas de infiltração, além de tudo isso, o Fortaleza foi um time extremamente impreciso na hora de definir os lances. Nas vezes que conseguia pisar lá na frente, nas vezes que conseguia chegar lá no ataque, na hora de definir o lance, seja com um cruzamento, seja com uma finalização, a equipe tricolor acabou desperdiçando. E a gente podia estar falando hoje tudo isso com o Fortaleza passando. Como aconteceu quando faz com 1-0, com o gol do Breno Lopes, a gente poderia estar dizendo a mesma coisa. Criou pouco, foi pragmático, foi lento, mas foi lá, fez uma jogada de profundidade, um cruzamento que o Davidson desvia, a bola sobra para o Breno Lopes e ele fez 1-0 e aí o Fortaleza passou de fase. A gente poderia falar de tudo isso. Mas quando a lentidão e os erros interferem no resultado, isso é muito preocupante. E hoje aconteceu exatamente isso. A lentidão do Fortaleza hoje interfere no resultado. O pragmatismo do Fortaleza sem criatividade, na mesmice, ele interfere diretamente nos objetivos do clube. Então, já tem que deixar para lá, já passou da hora, talvez, de dizer assim, não, esse time vai engrenar, esse time vai acontecer em algum momento. Eu acho que chegou o momento do Fortaleza também fazer uma reflexão de perceber que, cara, a gente insistiu, deu oportunidade para alguns jogadores, deu confiança para esses caras retomarem o bom futebol. Lucero, hoje, por exemplo, o Breno Lopes, apesar do gol, o Marinho, hoje o Marinho até ficou até o final do jogo, ok, fez uma partida até melhor do que em outros momentos que ele acabou não sendo tão importante, mas é um time que não aconteceu, e a gente precisa reconhecer isso. Chega uma hora que você precisa assumir, e o Fortaleza tem uma janela de transferências pela frente aí. Vai insistir até quando? Eu sou defensor da manutenção, da permanência, de você dar confiança. Quantas vezes eu defendi aqui? Mas também chega uma hora que os resultados eles podem estar gritando também coisas que vão além daquilo que só resgatar confiança pode fazer. Esse é o primeiro ponto. Deixa aí nos comentários também a tua opinião sobre isso, né? O segundo ponto, o terceiro vai ser sobre as penalidades e a influência no resultado. O segundo ponto é dizer o seguinte: poderia ter sido pior, tá? Poderia ter sido pior. Fortaleza fez 1-0, Fortaleza saiu na frente, mas se não é o João Ricardo no segundo tempo, a gente poderia estar falando hoje de um desastre, de uma virada. Fortaleza empata lá em Recife, consegue um gol no apagar das luzes, se a gente for lembrar. Hoje ele faz 1-0 e toma um gol depois com a defesa aberta, ganhando por 1-0. A defesa tá toda aberta do time. O cara que faz o gol de novo, que nem no jogo contra o Vasco,
faz o gol dentro da pequena área, praticamente sozinho, o time ganhando o jogo, e se não é o João Ricardo, pelo menos em 3 oportunidades durante a partida toda, uma no primeiro tempo e 2 no segundo, Fortaleza não teria chegado nem nas penalidades. No segundo tempo teve a cabeçada que o João Ricardo vai buscar lá na gaveta, e depois uma jogada cara a cara que ele acaba fazendo uma defesa milagrosa. É verdade, Fortaleza também teve chance com o Lucero, Fortaleza poderia inclusive ter feito o 2-1 e de novo, como eu disse no primeiro ponto, a gente poderia estar aqui. Jogou mal, foi pragmático, mas conseguiu vencer o jogo. Não aconteceu. E o João Ricardo hoje talvez seja um dos poucos que se salva nesse pragmatismo, nessa ideia que o Vojvoda veio hoje com a ideia de ter um time com o Paul Fernandes, com o Davi Luiz, com o Mancha, um time criativo, um time criador, que sabia que não ia ser bombardeado pelo Retrô, então ia ter a bola, e mesmo assim não conseguiu criar. Então esse time acabou ficando muito exposto quando o Fortaleza acabou saindo, com os laterais subindo, com os volantes aparecendo ali, tentando se aproximar, um time descompactado, tentavam chegar ali no Marinho, Martínez, o Pochettino. Com isso não acontecendo, o Retrô foi ganhando espaço, e aí, como eu já falei, o João Ricardo acabou salvando a pátria. O João Ricardo salvou a pátria, porque senão a gente poderia estar falando de um desastre ainda maior. Eu acho que é um desastre, tá? Não sei se você concorda com isso. Eu acho que é um desastre o Fortaleza ficar fora pro Retrô na Copa do Brasil. Né? Zebra, por exemplo, a gente tem o Grêmio, que foi eliminado em casa pelo CSA, e agora a gente tem também o Fortaleza ficando para o Retrô, 2 equipes da Série C do Campeonato Brasileiro. Com todo respeito ao Retrô, que precisa aproveitar muito essa vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Antes de mais nada, estou num cenário diferente, aproveitando meus últimos dias de férias do futebolês, mas continuando gravando o vídeo e continuando com o apoio da Zirac Jeans, então ela me acompanha em todos os momentos. Essa daqui é uma das que eu mais gosto também, porque ela tanto é para a cidade, quanto é para também você estar na praia e tudo mais. Então cola na Zirac Jeans, dá essa moral e vai lá no cupom, tá? Hashtag Vim Pelo Manso, e você tem todas as melhores condições de adquirir os produtos da Zirac Jeans. Combinado? Vamos para o terceiro ponto. Nos pênaltis, Lucero e Kevin acabaram desperdiçando, o Retrô não perdeu nenhum, vitória por 4-2. Só o Pikachu e mais um. Confesso que agora fiquei na dúvida aqui de quem foi o outro que acabou fazendo o outro gol. O fato é que o Fortaleza foi eliminado, e essa derrota nas penalidades, como eu disse, ela é a materialização do desastre que foi o jogo. Né? Porque, só pra gente ter uma noção, né, o cara que talvez fosse um dos melhores batedores que a gente viu nos últimos tempos aí, o Lucero é o primeiro que vai lá e perde. É um negócio assim que é incrível. O Fabian Volpe é um pegador de pênalti, colocou o Retrô nas fases seguintes. O Retrô já vem avançando exatamente nesse formato ali de ir para os pênaltis. Tanto é que quando vai a confiança do Retrô vai lá para cima, as cobranças foram muito bem feitas e personifica, né, o momento do Lucero ali de colocar a bola de um jeito diferente. Ele normalmente bate aberto, foi tentar bater cruzado, bateu mal, bateu quase no centro do gol e o Fabian Volpe fez a defesa. Aí na do Kevin não. O Kevin é muito mais mérito do goleiro do Retrô, que faz a defesa e elimina o Fortaleza dentro da Arena Castelão. O Retrô não perdeu nenhuma das penalidades. Muito bem batidas as cobranças, sem nenhuma chance ali para o João Ricardo, praticamente em nenhuma das cobranças, das 4 cobranças que a equipe do Retrô fez. Qual é o impacto dessa eliminação? Além do impacto financeiro, o Fortaleza perde uma boa quantia de grana pelo avanço nessa fase. Obviamente, a possibilidade, a condição de seguir adiante mais na competição. Fortaleza não tem mais como, obviamente, avançar para as próximas fases. E também a moral do time. Porque se você perde, o Maracanã tem o Inter pela frente. É muito difícil imaginar que ele vai passar. O Ceará perdeu, por exemplo, o primeiro jogo para o Palmeiras, joga lá no Allianz. Uma virada seria muito positiva, mas não imagina-se que o Ceará vai conseguir virar lá no Allianz Parque. O Fortaleza era o time que decidia em casa, o time que tinha a maior diferença de um para o outro, e é o eliminado já até agora. Né? Os 2 outros jogam amanhã, a gente pode ter os 3 cearenses eliminados, ou 2 grandes viradas, ou pelo menos uma delas. O fato é que, para a moral do time, o Fortaleza perde o Campeonato Cearense para o Ceará. O Fortaleza na Copa do Nordeste
periga ali, consegue classificar, mas tem muita dificuldade também de engrenar na competição regional, perdendo para o Souza, perdendo para o Altos, perdendo para o Vitória em casa, partidas, né, sem nenhum tipo de brilho, e agora perde na Copa do Brasil. Fica faltando a Libertadores, que ele vai avançar de fase, pelo menos para a Sul-Americana, ele avança para uma fase internacional, e o Campeonato Brasileiro, que nesse momento ele é 14º. É assim, se a luz estava amarela, ela está ficando vermelha. Porque o principal objetivo é o Campeonato Brasileiro, certo? Convenhamos, pode ser uma temporada ruim do Fortaleza, que o Fortaleza não seja rebaixado. Mas fica o aviso, está gritando, a situação, o ambiente está gritando que as coisas não estão boas. E é preciso ter muita maturidade para não ser terra arrasada, não jogar tudo para o ar daquilo que foi construído, mas também de ter a consciência de que é preciso mudar, de que não dá para ficar do mesmo jeito. Não dá para aceitar o marasmo, como o Fortaleza tem perdido as partidas, como tem perdido os jogos, tem perdido os campeonatos, e achar que não, beleza, tudo bem. A crítica vai para o Vojvoda, a crítica vai para o elenco, a crítica vai para a diretoria. Nesse momento é difícil escapar alguém. A diretoria precisa dar respostas, fez uma contratação que o cara não joga, que poderia jogar, inclusive. As contratações que chegaram não deram certo. O Alanzinho também não jogou, não aparece mais. Não que hoje precisasse do Alanzinho, eu estou só dizendo que, de maneira geral, é preciso fazer uma avaliação dos caras que estão aí, dos que têm mais confiança, dos que caíram de produção, daqueles que têm um peso muito grande e não dão conta, aqueles que chegaram e também não fizeram acontecer. E é uma sucessão de coisas que vão acarretando nessas sequentes eliminações. E aí, a torcida na bronca. A torcida que lota estádio, que apoia o time. A torcida hoje não foi muito pouco o público. A torcida começa ao invés de apoiar, começa a desconfiar de tudo que vem acontecendo. O Fortaleza vira o primeiro tempo já vaiado, já pressionado. A próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, o time já vai com essa pressão também. Daqui a pouco tem uma decisão contra o Racing na Argentina, que o Fortaleza vai precisar fazer um resultado diferente daqueles convencionais, porque se ele quiser avançar na Libertadores, ele vai, se ele não perder, já é um bom, já joga uma outra pressão lá para o Bucaramanga fora de casa contra o Colo-Colo. Enfim, esses são os 3 pontos. Acabou que misturou alguns pontos, mas é isso, o resumo daquilo que foi esse desastre hoje na Arena Castelão. E acho que não tem outra palavra para explicar aquilo que aconteceu hoje. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí, independente de qualquer coisa, para você ver, estrutura montada aqui para a gente permanecer criando conteúdo aqui para todo mundo no YouTube, beleza? Grande abraço. Tem mais conteúdo aqui, tá? Grande abraço e até a próxima.